A Bíblia fala várias vezes que Jesus disse assim: a tua fé te salvou, a tua fé te curou, Pai, seja feito conforme a tua fé, grande é a tua fé, pequena é a vossa fé. Ou seja, Jesus falou muito a respeito de fé. Foi algo relativamente novo, que era pouquíssimo tratado no Antigo Testamento, a questão da fé. Mesmo que a Bíblia diz que no Antigo Testamento entendia-se que a justiça vinha pela prática da lei. No Novo Testamento a justiça vem pela fé, conforme está escrito em Romanos, também no livro de Gálatas e tal. Então, o assunto de fé foi algo que Jesus trouxe uma revelação. Jesus disse, por exemplo, tende fé em Deus. Aí ele disse, se alguém disser esse monte, quero que lance seu mar, não duvidar em seu coração, mas crede se fará o que diz, tudo que disser será feito. Ele fez muitas e muitas declarações a respeito da fé. Então, entendermos esses princípios de fé é algo muito importante. Por que precisamos de fé? Para que precisamos de fé? O que é a fé? São muitos pontos que nós temos que entender para termos uma vida cristã realmente próspera. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima dele creia que ele existe e que ele é galardoador ou recompensador daqueles que o buscam. A Bíblia também diz, por exemplo, que somos justificados pela fé. A Bíblia diz que a salvação nos é dada pela graça, mediante a fé. Então, muitas e muitas coisas a Bíblia vai nos revelando a respeito do que a fé pode fazer em favor da pessoa. Eu fiquei anotando algumas das coisas que nos levariam a entender por que precisamos de fé, e eu identifiquei mais de 10 fatores que fazem ser tão importante nós precisarmos de fé. Mas eu não vou citar todos, evidentemente, eu quero citar exatamente em alguns. Peço que você puder abrir a sua Bíblia em Hebreus capítulo 4. Hebreus, nós estamos lendo a Bíblia, capítulo 4. Bem no começo do capítulo 4, coisas que a gente vai ler. É para que você segure o seu dedo, né? E segure essa passagem em Hebreus capítulo 4 e volte um pouquinho em Romanos capítulo 1, versículo 16. A gente vai ler primeiro Romanos capítulo 1, versículo 16. Para a gente entender bem como as coisas se ligam. Romanos 1, 16 diz assim. Paulo estava falando, não me envergonho do Evangelho, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu e também do grego. Pois nele aonde? No Evangelho, se descobre a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá da fé. Então está dizendo que não me envergonho do Evangelho, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. O Evangelho é o poder de Deus. É através do Evangelho que o poder de Deus vai se manifestar a nosso favor. O Evangelho são as boas novas, certo? Esse é o significado literal da palavra Evangelho. Boas novas. Boas notícias. As boas notícias que Deus nos traz, através de Jesus, é que nos libertam, que nos curam, que nos trazem salvação, que nos trazem paz. A palavra salvação significa tudo isso. Ela significa, a palavra salvação do grego é sozo, significa paz, saúde, libertação, preservação. E a salvação também é um significado dessa palavra. Por isso que geralmente é mais traduzida como salvação. Mas ela engloba, muitas vezes essa palavra é traduzida como cura e os outros significados. Então entender que o poder de Deus é quem? É o Evangelho. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação. É o Evangelho que é o poder de Deus. As boas novas é que são o poder de Deus, que vão fazer com que as coisas aconteçam a nosso favor. Sem o Evangelho, o poder de Deus não se manifesta na vida das pessoas. Se as pessoas não ouvirem o Evangelho, elas não poderão ser abençoadas, elas não serão salvas, elas não serão curadas, elas não serão libertadas, etc. Bom, o que isso tem a ver com o que a gente quer falar? Vamos falar agora em Hebreus capítulo 4. Aqui está falando do povo de Israel depois que saiu do Egito. Assim que eles saíram do Egito, Deus falou com eles. E se você ler ali o final do versículo 3, ele está falando a respeito
deles, né, etc. E aí chegamos no versículo 2 e diz assim: pois também a nós foram anunciadas as boas novas como a eles. Olha só, pois também a nós, 4:2, né? Também a nós foram anunciadas as boas novas como a eles. Boas novas é o Evangelho. Mas a palavra que ouviram nada lhes aproveitou, visto não ser acompanhada pela fé, ou misturada com fé, como dizem as traduções, naqueles que a ouviram. Quando a palavra não é acompanhada pela fé, ou não é misturada com a fé, ela de nada aproveita. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação, mas ele não sendo recebido com fé, de nada aproveita. Uma pessoa pode escutar uma pregação maravilhosa de Deus, tudo aquilo que Jesus fez por ela na cruz, mas se aquilo não for acompanhado de fé, não vai aproveitar nada. Nada vai ver aquela pessoa. Então, em primeiro lugar, a fé é necessária para que as boas novas tenham proveito na nossa vida, para que o Evangelho possa operar em nosso favor. Sem a fé, isso não vai acontecer. Amém? Então, nós temos que ter essa consciência que a fé sempre deve estar presente. O que é a fé? O livro de Hebreus é um dos livros que mais fala sobre fé, e ele define no capítulo 11, versículo 1. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, a prova daquilo que não se vê. A fé é a certeza das coisas que se esperam e a prova daquilo que não se vê, como diz a tradução. Ou a fé é a substância daquilo que não vemos. E a prova é... Bom, mas isso é isso. A fé é o firme fundamento, a fé é a certeza, a fé é a substância daquilo que não vemos. É a prova daquilo que não vemos também. Então a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova daquilo que não se vê. A fé é você ter certeza apenas porque está escrito, por mais nada. Você não espera enxergar. Se Deus diz para você, a tua casa está bem guardada, você está confiante, a minha casa está bem guardada. Se Deus diz para você, nenhum mal te sucederá, se você está crendo nisso, você está em paz. Por quê? Porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação, que inclui salvação, cura, paz, para todo aquele que crê. O Evangelho é esse poder, desde que você creia, desde que você receba com fé. Então, se você está em fé, você vai dizer: Pai, obrigado, eu sei que você está guardando. Não é por acaso que Paulo disse assim: combati o bom combate, encerrei a carreira e guardei a fé. E ele fala também mais uma vez sobre esse bom combate da fé. A fé exige um combate. Existem coisas que combatem contra a nossa fé. As circunstâncias combatem contra a nossa fé. Os comentários de muitas pessoas combatem contra a nossa fé. E várias outras coisas vão conspirando contra a nossa fé. Então existe um combate da fé. Muitas ideias, muitos pensamentos. A Bíblia diz que Satanás lança dardos inflamados. Todas essas coisas tentam abalar a nossa fé, a nossa certeza, a nossa confiança em Deus. Mas nós devemos nos firmar. A Bíblia diz que nós devemos estar firmados também pela fé. Quando nós estudamos a palavra de Deus, nós chegamos a uma conclusão bastante simples, que a fé simplesmente é a certeza. Aquilo que Deus disse é aquilo que Ele disse. Aquilo que Ele disse é o que Ele disse. É a verdade. Crer que aquilo que Ele disse é a verdade é o que caracteriza a nossa fé. Quando nós dizemos assim: Deus falou e por isso eu creio. Esse é o nível mais elevado de fé que pode existir. Na verdade, esse é o verdadeiro nível de fé. Nossa fé pode aumentar, etc. Mas o ponto do que é a fé é a essência disso. Você dizer: Deus disse, eu creio. Deus disse, eu creio. O que foi... Por que a fé é necessária para o homem ser restaurado a Deus? Por que a fé é necessária para que o homem seja restaurado a Deus? A Bíblia diz que a salvação nos é dada pela graça. O que quer dizer pela graça? É um favor imerecido. Ninguém merecia a salvação. Deus ofereceu a graça sem o nosso esforço, mediante a fé. Ou seja, mediante a apresentarmos fé nele. Mas mesmo a fé não vem de nós, é dom de Deus. Mas é dom de Deus se nós a aceitarmos. Nós temos que receber ela, temos que ouvir a palavra e crer nela.
Então a fé é gerada em nós podemos apresentar essa fé diante de Deus. Mas por que ela é necessária? Porque a fé é exatamente aquilo que não houve no coração de Adão e Eva. Quando Deus disse para eles, no dia que comerem do fruto, dado a respeito do bem e do mal, certamente morrerá. Satanás disse, certamente não morrerá. Então eles tinham duas palavras, a palavra de Deus e a palavra do diabo. Serpente. E eles tiveram que fazer uma escolha. Nós sabemos qual foi a escolha deles. Eles escolheram crer naquilo que Satanás disse. Na hora que eles creram em Satanás, eles automaticamente duvidaram de Deus. Se eles duvidaram, eles não estavam em fé. Mas hoje nós podemos ser reconciliados com Deus, mediante a fé. Somos justificados pela fé. É a fé que nos liga novamente a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Deus nunca vai se agradar de nós se nós não tivermos fé. A ausência de fé significa eu duvido de ti, Senhor. Eu não confio em ti. A fé diz eu confio em ti. A fé diz eu tudo posso naquele que me fortalece. A fé concorda com o que Deus diz. Essa é a realidade da fé. É isso que é o essencial. Nós entendemos que Deus disse porque Ele quis dizer o que Ele disse. Se Deus disse, é porque Ele deseja isso para nós. Se Ele diz que Deus se agrada na prosperidade dos seus servos, é porque Deus se agrada na prosperidade. Nós nunca devemos ter dúvidas. Mas será que não? Na verdade eu vou glorificar Deus na minha pobreza, na minha humildade. Muitos pensamentos, tem muitas doutrinas religiosas foram erguidas em torno desse tipo de mentira. Desse tipo de engano. Que não, você deve levar uma vida humilde, você deve viver na pobreza para glorificar a Deus. Você nunca vai glorificar a Deus fazendo o oposto do que Ele quer. Se Deus diz que Ele se agrada na prosperidade, e você vai para o oposto da prosperidade, você não pode agradar a Deus. Você agrada a Deus vivendo à altura daquilo que Jesus pagou o preço para você viver. Deus se agrada, tem grande prazer na prosperidade dos seus servos. Quanto mais os seus filhos que somos nós. Jesus Cristo, sendo rico, se fez pobre, para que pela sua pobreza nós nos tornássemos ricos. Então, Deus quer, é algo bem estabelecido. E assim são muitas verdades na palavra de Deus. Ela só vem a ser existência em nossas vidas, ela só vem a ser substância em nossas vidas quando temos fé. Por isso que é interessante aquela tradução que eu citei também, que a fé é a substância das coisas que se esperam. Ou, como na tradução fala, alguma coisa parecida, mais ou menos assim. A fé é o dar substância às coisas que se esperam. Você está dando vida àquilo que você está esperando. Você está crendo realmente aquilo. Você está enxergando aquilo como algo real. Algo que Deus deseja para você. Isso é fé. É você realmente começar a se alegrar na presença de Deus. Você vê, Deus quer isso para mim. Deus ama a minha prosperidade. Deus deseja me ver próspero. Eu vou viver à altura daquilo que Ele tem para mim. Amém? Vamos prosseguir. O que mais que está relacionado, então, com a fé? Bom, eu já citei, na verdade, algumas coisas aqui, só vou mostrar os versículos. Gálatas, capítulo 2, versículo 8. Diz assim. Aliás, desculpa, Efésios 2, 8. Eu anotei errado. Efésios 2, 8. Efésios 2, 8 diz que, pois é pela graça que sois salvos por meio da fé. E isto, a fé, não vem de vós, é dom de Deus. Não das obras para que ninguém se glorie. Pois somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos delas. Deus já preparou as boas obras nas quais devemos andar. Isso é interessante. Mas voltando à essência. A fé é indispensável para a nossa salvação. Isso não significa que nós temos que como se fosse o nosso esforço, porque a fé não vem do nosso esforço. A fé vem do nós apenas crermos naquilo que Ele diz.
Apenas ouvirmos aquilo que ele diz e crermos. Isso não nos dá mérito. O mérito é dele. A salvação nos é dada pela graça. Por um favor imerecido de Deus. Deus nos oferece. Então nós temos que apresentar a fé que Ele mesmo nos deu. Se nós apresentamos, nós recebemos a salvação. Romanos capítulo 5:1 diz assim: sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus. O que significa isso? Ser justificado significa ser declarado justo. A palavra justificado significa literalmente declarado justo. Então Deus está dizendo assim: eu te declaro justo, porque você apresentou fé. Não porque você seguiu a lei, os mandamentos. Não que Deus não nos queira que nós cumpramos os seus mandamentos, mas não são os mandamentos que nos justificam. Na verdade, os mandamentos, na Bíblia existem os mandamentos do Antigo Testamento e existem o Novo Testamento. No Antigo Testamento existia a lei de Moisés, no Novo Testamento existia a lei de Cristo. A lei de Cristo é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Se você, como Paulo diz, toda a lei se resume nisto: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Essa é a lei de Cristo que nós devemos cumprir. Mas não é o cumprimento dessa lei que nos justifica. O que nos justifica é a nossa fé. O homem não consegue produzir os frutos de justiça por si mesmo. Eles são produzidos porque Deus nos torna justos. A Bíblia fala em Romanos 5:17 que nós recebemos o dom da justiça. Foi um presente de Deus que nos tornou justos. No momento que nós demonstramos fé. A hora que nós apresentamos a fé diante de Deus, Deus diz: você é justo. Ele deu o dom da justiça, a capacidade de ser justo. Deus mudou a sua natureza. Deus fez uma nova criatura. E o que essa nova criatura faz? Aqui em Efésios 2:10 nós temos: nós somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Então nós podemos entender que nós somos novas criaturas, criadas em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Nós somos essas novas criaturas. Nós podemos ligar um versículo do outro e entender isso. Nós somos novas criaturas, criadas por Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Deus nos preparou, Deus nos capacitou, Deus nos fez novos. E como diz na sequência, 2 Coríntios 5:17 diz: se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. E no 18 diz: e isto não vem de vós. Também. Veja, não vem de nós mesmos. Ele que deu essa capacidade. Deus é que nos fez novos. Não é o nosso esforço, não é as nossas boas obras que vão nos tornar justos. Jamais somos capazes de nos fazer pessoas boas. Veja só, o versículo 18 diz assim: e tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo. Ou seja, e tudo isso se referindo a ser uma nova criatura. Deus nos fez uma nova criatura e isso provém dele. O homem, pelo seu próprio esforço, não consegue se tornar justo. Pela lei, ninguém será justificado, diz a palavra de Deus. Pela fé é que o homem é justificado. Então, sem a fé não há justificação. E isso não vem de nós, é dom de Deus. A fé é o dom de Deus. E ela é dada como? Ela é dada, conforme Romanos, capítulo 10, versículo 17, de sorte que a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Nesse momento, enquanto ouvimos a palavra de Deus, a fé vai incendiar nossos corações. Vamos ter essa certeza, é isso mesmo que Deus quer. É isso que Ele deseja para mim. Foi isso que Ele fez por mim. Essa certeza, essa convicção que é gerada lá dentro, com o testemunho da palavra e o Espírito Santo, isso é a fé que você tem, essa confiança, essa certeza. João, o apóstolo João, disse lá em 1 João capítulo 5, esta é a confiança que temos nele. Se referindo a essa fé. A fé é essa confiança. Quando você tem essa confiança, essa certeza nele. Quando você tem essa certeza, você tem essa fé. Quando você tem essa fé, Deus diz: está justificado. Aleluia. Estão conseguindo acompanhar? Bem? Veja só. O que mais que a fé nos permite? Amém, igreja. Amém, igreja? Aleluia. Olha só. Gálatas, capítulo 3. Estão bem pertinho aí.
Efésios, só voltar um pouquinho, Gálatas, capítulo 3. Então, Gálatas, capítulo 3, versículo 2, nos diz o seguinte: só quisera saber isto de vós. Recebestes o Espírito, se refere ao Espírito Santo, pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Versículo 3. Vós sois tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, acabeis agora pela carne? Será em vão que tenhas padecido tanto? Se é que isso também foi em vão? Aquele que vos dá o Espírito e que opera milagres entre vós, fala pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Ora, assim como Abraão creu em Deus, isso lhe foi imputado como justiça, sabei, pois, que os da fé é que são filhos de Abraão. Então veja só. Ele estava aqui dando uma chamada de atenção dos Gálatas, tentando despertar eles ao entendimento. Ei, o que aconteceu com vocês? O que aconteceu com vocês? Vocês entenderam que vocês foram justificados por Deus pela fé, e agora vocês estão querendo, em vez de continuar pela fé, ir para a carne, tentar praticar as obras da lei? O que são as obras da lei? Se referindo às obras da lei, as práticas da lei mosaica. Vocês acham que agora vocês vão começar a guardar dias e meses e anos e vão começar a fazer todos aqueles rituais, e é isso que vai tornar vocês pessoas justas diante de Deus? Vocês não sabem que vocês foram justificados pela fé? Vocês não sabem que é isso que tornou vocês verdadeiramente filhos de Abraão e herdeiros, portanto, conforme a promessa? O que está acontecendo com vocês? Vocês estão se desviando do caminho? Jesus veio trazer uma nova aliança. Se veio uma nova é porque a velha está velha. Como dizem Hebreus, ela se tornou gasta pelo tempo. Está na hora de ser substituída. Ela é velha. Temos uma nova, superior aliança, baseada em superiores promessas. É isso que Deus quer para você. Esqueça, velho. Vá para o novo. Ande pela fé. Andar pela fé é andar pelo Espírito. Você vê muito claramente isso aqui. Que ele associa o andar na fé com o andar no Espírito. Ou para que as obras da lei com andar na carne. Nossa, mas eu estava só querendo ser bonzinho, estava só querendo ser justo. Está na carne. Está tentando, pelo teu próprio esforço, pelo teu próprio mérito, ser justificado diante de Deus. Isso é carnal. Andar por fé é espiritual. Amém? Deus tem coisas grandes para nos revelar a partir do momento que andamos pela fé. A partir do momento que andamos pela palavra de Deus. Porque a fé vem da palavra de Deus. A fé não vem de outro lugar. Ela vem da palavra. A pregação da palavra gera fé. De sorte que a fé vem, a Bíblia não diz que a fé pode vir, ou a fé talvez virá. A fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Se você ouve, a fé vem. Você pode reter ela dentro do seu coração ou não, mas que ela vem, ela vem. Sempre virá. Quando uma pregação não te gera fé, quando a fé não vem pela pregação, aquela pregação não está sendo pela palavra. A pregação pela palavra, ela gera fé. Ela traz fé. A fé vem. E a fé vem pelo ouvir. Se você ouve, é claro. O ouvir significa dar ouvidos, dar atenção. Não é meramente escutar. Quando você dá atenção à palavra, a fé vem. E ela vem para os nossos corações. Amém? O que mais que a fé faz por nós? Efésios capítulo 6. Bem pertinho. Eu tinha citado isso anteriormente. Agora vamos falar um pouquinho mais. Em Efésios capítulo 6, Paulo estava explicando a respeito da armadura de Deus. Aquilo que o homem deve... o homem e a mulher de Deus devem se revestir. Efésios capítulo 6. Para viver no bom combate da fé, no seu caminhar cristão. Efésios capítulo 6. Você estava em Gálatas, poucas páginas para frente. O 6, versículo 16.
versículo 16 diz assim: tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Todos os dardos. Interessante. Deus usa muito essas palavras. Todos, por exemplo. Ou qualquer. Quando ele fala todos, significa todos. Qualquer, quer dizer, qualquer um que aceitar. Aqui diz todos, não dá brecha. Não está dizendo que vai te proteger de alguns, vai te proteger de todos. 100% deles. Não vai passar nenhum. Todos os dados inflamados do maligno. Como que você se protege? Tomando o escudo da fé. Então a fé vai te proteger. A fé vai te dar proteção. Ela vai te dar essa certeza. Quando você tem essa certeza, quando você tem essa fé, você sabe que Deus é o teu escudo e tua proteção. O famoso Salmo 91 diz assim, Salmo 91, não precisa abrir, só vou citar ele aqui rapidamente. No começo diz assim: Direi do Senhor, Ele é o meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Está no 91, versículo 2. Aí ele diz, no versículo 9: se fizeres do Senhor o teu refúgio, do Altíssimo a tua habitação, nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Olha só, se fizeres, né? Quando é que você faz? Lá tem traduções que diz assim: fizestes do Senhor o teu refúgio, do Altíssimo a tua habitação. Quando que você faz do Senhor o teu refúgio, a tua habitação? Quando você fala o versículo 2: direi do Senhor, Ele é meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus, em quem confio. Quando você declara as palavras de Deus, quando você concorda com Ele, você usa as palavras, como nós falamos anteriormente, para a vida, né? Você pode usar as palavras para a vida ou para a morte. Se você está usando elas para a vida, você está gerando um escudo. A Bíblia diz em 2 Coríntios 4,13: temos, portanto, o mesmo espírito de fé, conforme está escrito: cri, por isso falei. Também nós cremos, por isso também falamos. Então, isso é chamado de espírito da fé. Temos, portanto, o mesmo espírito da fé. De fé, conforme está escrito: cri, por isso falei. A fé tem um espírito nela. Esse espírito é o cri, por isso fala. Se você tem fé, você fala. Jesus disse: se tiveres fé como do grão de mostarda, direis a este monte, ergue-te e lança daqui para colar. Se você tem fé, você fala. A fé é inseparável das nossas palavras. Não existe como você ter uma fé viva sem as palavras. O que dá vida a uma pessoa é o espírito. Uma pessoa sem o espírito é um corpo, apenas um corpo, ela não tem vida. A mesma coisa é a fé. A fé, se não tiver esse espírito, que é o espírito dela, são as palavras, ela estará morta. Então, a fé precisa estar viva. A Bíblia diz que a fé sem obras é morta, ou a fé tem ações que correspondem a fé morta, como disse lá Tiago. Então, nós, entendendo isso, temos que perceber que as nossas palavras têm tudo a ver com a manifestação daquilo que Deus quer para nós. A fé, ela é gerada quando nós ouvimos, mas nós temos que liberar ela para que ela transforme as situações. Não basta apenas termos ela dentro de nós. Jesus disse em Marcos 11:22: tende fé em Deus, e aí ele prosseguiu. Porque eu vos digo, se alguém disser a esse monte, ergue-te e lança-te ao mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará o que diz, tudo o que disser lhe será feito. Aquilo que a pessoa diz é que vai acontecer. Começou por ter fé, mas termina com aquilo que você fala. A montanha só sai quando você fala. Você pode ter toda a fé do mundo dentro do seu coração, mas a montanha vai ficar lá naquele lugar onde ela está. Mas quando você falar, vai acontecer. Você precisa falar para que aconteça. Amém? Glória a Deus. Então já vimos que a fé, aquela fé que nós recebemos do Espírito Santo, a fé nos protege. A fé, a Bíblia diz que o justo viverá da fé. Isso é repetido em várias passagens. Tem Abacuque 2:4, Romanos 1:17, Gálatas 3:16.
Hebreus 10:38. O justo viverá pela fé. Então a fé é o nosso sustento. É o que nos mantém. É a própria essência da nossa vida cristã. Sem fé, a nossa vida estará sem vida. Nós precisamos de fé para nos sustentar. Paulo diz que nós devemos andar por fé e não por vista. A Bíblia diz que estáis, pois, firmados pela fé. A fé é o que nos firma. A fé também é o que permite que a bênção de Abraão chegue até nós. Isso é um outro ponto muito importante. Em outro momento a gente vai estudar com bastante detalhe. Entendemos a respeito dessa bênção de Abraão que foi nos dada. Jesus, a Bíblia diz que Cristo nos resgatou da maldição da lei para que a bênção de Abraão chegasse até nós. Isso é muito importante. Jesus nos resgatou da maldição da lei para que a bênção de Abraão chegasse até nós. Se isso não fosse importante, Jesus não teria feito isso. E é algo muito tremendo. Ele nos resgatou pela cruz, pela sua morte na cruz. Então a morte na cruz teve um objetivo muito grande, a bênção de Abraão. Então temos que entender a bênção de Abraão. E essa bênção de Abraão só é disponível, de acordo com Gálatas 3:7, quando temos fé. Mas sem fé, novamente, é impossível agradar a Deus. Nós precisamos ter fé para agradar a Deus. Nós precisamos ter fé para ser justificados. Mas isto, veja, não vem de nós, é dom de Deus. Então Deus jamais seria justo se Ele exigisse fé e não nos desse condições de ter. Mas Ele é tão justo que, além de dizer que nós estamos de fé, Ele nos dá a própria fé. Nos dá a condição de receber a fé. A fé sempre será recebida por nós quando nós ouvirmos, éramos ouvidos a palavra de Deus. Nós ouvimos a palavra de Deus, a fé nos é entregue. Amém? Eu peço que vocês fiquem de pé agora nesse momento. Vamos fazer uma oração. A palavra de Deus, ela precisa ser entendida como uma semente. Uma semente é algo que, ao ser lançada na terra, que somos nós, precisa ser regada. Ela precisa receber a água no tempo certo, para que ela produza. A semente foi lançada no nosso coração, nós precisamos pegar ela, trazer ela à memória, meditar. A Bíblia fala muito a respeito da meditação. Medita na minha lei de dia e de noite. Nós precisamos meditar na palavra, pensar nas verdades que foram nos reveladas através das Escrituras, ler os versículos, reler, rever, para que aquilo se fortaleça dentro de nós. Aí isso vai dando aquela certeza, aquela convicção, e vai nos tornando cada vez mais fortes, porque nós somos fortalecidos, nós somos firmados através dessa fé. E aí nós temos um caminhar cada vez mais forte, mais ousado, mais corajoso. E aí acontece aquilo que em 1 João está escrito: esta é a vitória que vence o mundo. A nossa fé. Esta é a vitória que vence o mundo. A nossa confiança em Deus. A nossa certeza em Deus. Não é só falar da boca para fora, porque está bonito, porque todo mundo escreve, em tudo quanto é lugar tem aquelas plaquinhas escritas: se Deus é por nós, quem será contra nós? E a pessoa tem aquilo lá escrito, mas a vida não muda. As pessoas usam aquilo como um amuleto. Mas se você tem fé, você diz: se Deus é por nós, quem será contra nós? E você diz assim: Deus é por mim, e ninguém será contra nós. Você está seguro, você está certo, você tem uma posição firme. A fé faz isso, a fé te deixa firme, sólido em Deus, firmado na rocha. Construir sobre a rocha está estabelecido na fé. Você nunca vai construir sobre a rocha se você não estiver estabelecido na fé, porque a Bíblia, Jesus diz que aquele que construiu sobre a rocha é aquele que ouve as minhas palavras e as pratica. Então você ouviu, você recebeu fé, você começa a praticar, agir em cima daquilo, você começa a ter as ações correspondentes que tornam essa fé viva. Deus se agrada da nossa prosperidade. Deus nos dá toda a condição para prosperar. Só precisamos receber a palavra dele e nos fortalecer dia após dia mais e mais. Amém? Vamos orar agora, vamos falar com Deus, agradecendo aquilo que Ele nos trouxe de revelação. Aleluia. Pai querido, Pai amado, nós te louvamos e te agradecemos, Senhor, porque Tu és fiel.
Porque aquilo que tu nos declara, aquilo que tu nos revela, aquilo que tu nos ensina, é porque tu tens um propósito verdadeiro, santo e puro para nós, Pai. Tu tens, Senhor, algo grande. Eu bem sei os planos que tem acerca de vós, diz o Senhor. Planos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Esses são os teus planos para nós, Pai. Nós queremos viver à altura desses planos. Nós queremos viver nesses planos, Pai. Queremos seguir esses planos, Senhor, para que o teu plano se cumpra em nossas vidas. Para que a tua vontade seja feita assim na terra como no céu. A começar pela minha vida. A começar pelas nossas vidas, Pai. Em nome de Jesus. Para que realmente, Senhor, a tua vontade se estabeleça na terra, ela não pode começar em outro lugar, a não ser nas nossas vidas, Senhor. Na minha vida, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, que o teu Espírito Santo tenha liberdade de nos trazer o desejo de buscarmos a tua palavra, de meditarmos a tua palavra, de confessarmos a tua palavra, de declararmos dos nossos lábios a tua palavra. Porque isso trará transformação, libertação, vitória em nossas vidas. Nós te agradecemos, Senhor, pela certeza que temos que tu és fiel, que tu cumpres, que tu velas sobre a tua palavra para a cumprir. E que tu não mudas de ideia. Aquilo que tu disseste não vai ser lançado fora. E que os teus dons e a tua vocação são irrevogáveis, irretratáveis. Louvado seja Deus. Bendito seja o teu nome. Tu nunca nos deixará, jamais nos abandonará. Nós te agradecemos por isso, porque aqui podemos ter firmeza, podemos ter certeza, podemos ter ousadia e coragem. Louvado seja o teu nome, Senhor. Para todos sempre. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia.